Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Está iniciando mais um programa Fonte de Fé, contando com a sua participação, com a sua audiência, o que alegra muito o nosso coração, a satisfação de poder contar com a sua interação, participando de toda a programação da Rede Brasil de Comunicação. E como sempre, juntos, para meditarmos na palavra do Senhor, fortalecermos ainda mais a nossa fé em Cristo Jesus, e isso, naturalmente, através das Escrituras. Nós queremos agradecer, em nome do pastor da igreja, nosso pastor Ailton José Alves, pela sua participação. Nós agradecemos e louvamos a Deus pela sua vida e pela vida da sua família. Nesta oportunidade, estaremos estudando a palavra de Deus, meditando no texto bíblico, partindo de 2 versículos. E nós queremos convidar você para a leitura destas 2 passagens bíblicas. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16, e também capítulo 6 e o versículo de número 19. E fundamentado nesses 2 versículos, meditarmos sobre o seguinte tema: somos templo de Deus. Somos o templo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e depois capítulo 6, versículo 19. Leiamos juntos este texto sagrado. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Capítulo 6, versículo 19 nos diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O apóstolo Paulo, nesses textos, ele faz menção, como é comum sempre em suas epístolas, comparando, entre outras coisas, ilustrando a vida cristã, isso de forma individual, como também de forma geral, partindo do que ele conhecia no mundo de então, trazendo esse comparativo, destacando e descrevendo verdades espirituais. Quando você analisa os textos escritos pelo apóstolo Paulo, principalmente aqueles em que ele trata sobre a igreja do Senhor, perceberemos que ele usou várias comparações para ilustrá-la, para fazer menção de verdades essenciais. Isso no que diz respeito à igreja de forma coletiva, ou seja, o ajuntamento de todos os salvos em Cristo Jesus, em todas as eras, em todo o tempo existente, independente da sua geografia, da sua nacionalidade, do tempo e do espaço. Mas também fazendo menção destacada de cada um individualmente que pertence a este grupo, a este povo, que é a igreja do Senhor. Se você analisar, por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios e também a segunda epístola, principalmente estas 2, você vai perceber Paulo utilizando de forma reiterada, chamando a igreja por alguns nomes, fazendo essa comparação. E cada comparação, entenda, é Paulo fazendo menção a um aspecto espiritual existente na igreja do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, Paulo chama a igreja de lavoura de Deus. Ele compara a igreja como uma lavoura. Isso está, repito, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 9. Neste mesmo versículo de número 9, Paulo compara a igreja como edifício de Deus, como a construção comparada a um edifício. Quando lemos em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo de número 27, Paulo fará menção, ou faz menção, melhor dizendo, comparando a igreja a um corpo, e ele diz que é o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 2, Paulo chama a igreja de o selo do seu apostolado, compara a igreja a um selo, ou seja, algo que autentica, que traz, que tem consigo características que menciona a sua seriedade, a sua autenticidade. Isso está em 1 Coríntios 9 e 2. E na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, Paulo chama a igreja de a carta de Cristo, comparando a igreja como sendo uma carta enviada pelo próprio Cristo Jesus. Entre estas comparações, no entanto, nós lemos esses 2 versículos que destacam, entre outras coisas, o que comumente Paulo usava como a comparação principal em relação à igreja. E repito, o ajuntamento de crentes
salvos em Cristo Jesus, que é o corpo de Cristo, como o próprio Paulo ensinou, fazendo menção de forma coletiva que a igreja é o templo de Deus. A igreja como templo de Deus. É o que o próprio Paulo ensina por meio de várias passagens. Embora tenha usado todas essas figuras que nós mencionamos, Paulo principalmente chamava a igreja de o templo de Deus. Veja que o próprio texto, de 1 Coríntios 3,16, faz menção a esta realidade. É uma pergunta, quando Paulo diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Veja que ele está fazendo menção à coletividade de crentes, chamando estes de o templo de Deus, fazendo menção ao ajuntamento. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 16, Paulo retoma essa figura também na segunda epístola, fazendo a seguinte assertiva. Ele diz: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Veja que, mais uma vez, ele reafirma esta verdade. Quando escreve a sua epístola aos Efésios, ele também utiliza-se desta mesma comparação. Efésios, capítulo 2, versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado, ele diz, cresce para templo santo no Senhor. Então veja que a Bíblia, a palavra de Deus, faz menção de que a igreja, na sua coletividade, ela é chamada de templo de Deus. Isso é uma verdade destacada nos textos que nós aqui mencionamos. E você pode, naturalmente, encontrar muitas outras passagens que corroborem a esta realidade. No entanto, veja que nós fizemos menção a duas passagens paralelas, em que ora Paulo trata de forma coletiva os crentes, o ajuntamento de crentes, como o templo de Deus, mas ele faz menção de que cada crente individualmente também é templo, ou seja, é morada do Espírito Santo de Deus. A igreja se constitui com o ajuntamento dos salvos. É o grupo de salvos em Cristo Jesus. Em Cristo, o seu corpo é a igreja. Mas cada crente individualmente é um templo, ou seja, o lugar onde Deus revela a sua presença, a sua glória. E na medida que nós seguimos nessa reflexão, ficará ainda mais claro o que Paulo nos ensina através dessa palavra. Veja que Paulo faz menção de que o crente é, de forma individual, o templo de Deus. Isso é significativo e entendermos esta afirmação à luz do contexto em que Paulo escreve esta primeira carta aos Coríntios. Isso por uma razão muito óbvia, é porque Corinto era uma cidade grega, uma das principais a propósito. E os gregos tinham a tendência de desprezar o corpo humano. Isso é perceptível quando se estuda a cultura grega. A propósito, haviam alguns adágios, alguns provérbios daqueles dias em que se destacava esse desprezo que os gregos tinham em relação ao corpo humano. E eles chegavam a dizer, o corpo é uma tumba. Eram frases comuns que os gregos usavam, dizendo que o corpo era uma tumba, porque o espírito e a alma estavam presos a este corpo. Era o entendimento que eles tinham. Um certo filósofo, chamado Epíteto, chegou a dizer, sou uma pobre alma algemada a um cadáver, tirando o valor e a importância do corpo humano. E essa ideologia, esse pensamento, fez com que muitos trouxessem um entendimento confuso, distorcido e errado em relação ao corpo humano. E muitos problemas começaram a surgir, e essa cultura social dos gregos trouxe uma influência para os cristãos. E é isso que Paulo, de alguma forma, está tratando e se contrapondo aqui, quando ele diz que cada crente individualmente, o seu corpo é templo, é onde Deus habita por meio do seu Espírito Santo, ele está resgatando a sacralidade, a importância, o valor que Deus dá ao corpo humano. Veja, diferente dos gregos, já que alguns adotavam um rigoroso ascetismo na tentativa de controlar o corpo e mortificar os seus desejos e seus instintos, a ponto de aquela máxima que é muito comum se diziam entre os gregos que o espírito
ele é bom, o espírito e a alma é boa, mas o corpo é essencialmente mau. Então, dois pontos surgiram. Haviam aqueles que, em razão de querer controlar os seus instintos, viviam a vida abnegada a ponto de abrir mão até do que é legítimo, do que Deus criou para a sustentação do corpo, para o benefício físico, e alguns diziam, não quero, porque eu quero evoluir espiritualmente e vou subjugar o meu corpo a abdicar, a deixar de usufruir coisas para que eu possa evoluir espiritualmente. Era um extremo, o que se tornou o que é chamado de ascetismo, né? Era a tendência de abrir mão de algumas coisas que não é pecado, que Deus criou, a ponto de condenar, por exemplo, como Paulo faz menção à sua carta a Timóteo, do próprio casamento. Alguns dizendo que era melhor não serem casados, não no sentido de escolha, como Paulo tinha feito menção em outro lugar, mas simplesmente por uma questão de maturidade espiritual, como se eles fossem melhores nesse sentido, desprezando aquilo que Deus criou. O outro ponto é que alguns argumentavam que se o corpo é totalmente maligno, como se afirmava, então tudo que se faz por meio do corpo pode-se fazer o que deseja, à vontade da carne, porque Deus preocupa-se mais com o espírito. No entendimento destes, tudo que trouxesse o saciar dos desejos carnais podia ser feito, e isso não traria nenhuma implicação espiritual. No entanto, Paulo se contrapõe a estas filosofias, ressaltando que a igreja, de forma coletiva, e cada crente de forma individual, é o santuário onde o Espírito Santo de Deus habita. Então, o corpo do crente é o templo, é o lugar onde Deus se revela, onde Deus se manifesta, onde Deus está. Ele também destaca que cada crente, de forma individual, é o templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6:19, que foi o texto que nós lemos, repetimos a pergunta que Paulo faz: ou não sabeis vós que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Veja que Paulo faz menção de que o corpo é templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6:20, que é o versículo posterior, diz que nós fomos comprados por Deus, e nesse resgate, nessa redenção, a obra salvadora não se limita ao espírito e à alma, como alguns ainda hoje querem afirmar. Ele diz, porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Veja que ele está fazendo menção. E tanto o corpo como o espírito, ou seja, o lado material e o imaterial, para Deus são importantes. Isso aqui é muito salutar gastarmos um tempo fazendo menção a esta verdade. Isso porque ainda em nossos dias, esse pensamento distorcido, inclusive por alguns ditos cristãos, é que a pessoa pode fazer por meio do corpo o que quiser. Isso não vai trazer implicação nenhuma. Alguém pode ceder ao pecado, mas isso não vai trazer implicação na sua vida eterna. Pode ceder aos desejos pecaminosos e isso não vai afetar a comunhão com Deus. Isso não é verdade, porque Paulo diz que nós fomos comprados por bom preço e nós precisamos glorificar a Deus por meio do nosso espírito e também por meio do nosso corpo. Ou seja, tanto o aspecto material como também no aspecto espiritual, porque ambos pertencem a Deus. Tanto é fato que o corpo para Deus é tão importante que há uma promessa de ressurreição. Veja, a própria Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo trata sobre isso, que haverá um momento dentro do plano salvífico em que o Senhor consumará a salvação do crente. Ora, aqueles que são mortos ou morrerem em Cristo no momento da sua vinda, esses serão ressuscitados e terão seus corpos transformados. Veja, se Deus não desse atenção devida ao corpo humano, para quê? Qual a necessidade dele ressuscitar e melhorar esse corpo em razão da realidade da presença do pecado? Isso mostra, entre outras coisas, sobre a sacralidade do corpo. Porque por meio do corpo, Deus habita, ou no corpo do crente salvo em Jesus, o Espírito Santo está. Em Romanos 8:9, Paulo diz:
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja que Paulo está fazendo menção de forma clara de que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Observe, portanto, que o corpo do crente, ele não pode ser submetido aos desejos pecaminosos. Não é compreensível associar a práticas pecaminosas e a vida espiritual. É alguém dizer, Deus só olha para o coração, mas não se preocupa com aquilo que eu faço por meio do corpo. Isso não tem fundamentação na Bíblia. O Deus que atenta para o espírito, para a alma, ele também atenta para o corpo, visto que neste corpo deve revelar a glória de Deus. Devemos glorificar a Deus por meio do nosso corpo. E as nossas atitudes manifestas por meio do corpo também serão julgadas no tribunal de Cristo. Segundo aos Coríntios 5:10 fala a esse respeito. Nós teremos que prestar contas. Dentro da mordomia cristã, a mordomia do corpo está inclusa. Aquilo que fazemos por meio do corpo para a glorificação do nome do Senhor. Então não é compreensível, não é aceitável, à luz da Bíblia, alguém dizer-se crente, salvo em Cristo Jesus e submeter-se o seu corpo como instrumento de iniquidade. O que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, que era característico, ou que é característico, a alguém que não serve a Deus verdadeiramente. Ele diz, da mesma forma como antes o vosso corpo era instrumento de iniquidade, vocês precisam agora, mais do que nunca, fazer com que este corpo, por meio da conversão, do arrependimento, da mudança, uma vez que é templo e morada do Espírito Santo, o Espírito Santo habita dentro de nós, então o nosso corpo agora deve ser instrumento para a glorificação do nome do Senhor. De modo que o Espírito Santo de Deus é zeloso e ele não habita em templo sujo. Ele não divide espaço na vida de uma pessoa que insiste em conservar práticas que desonram a santidade de Deus, que desonram a presença do Senhor. Se você ler o livro do profeta Ezequiel, você vai ver a denúncia de Deus explicando por que ele se retirou do templo, onde Ezequiel vê a glória do Senhor, saindo de dentro do santuário, saindo da cidade e indo para bem distante. Porque Deus não pode permanecer no lugar da iniquidade. Eu vou repetir. A presença gloriosa de Deus manifesta não pode habitar em um ambiente onde práticas pecaminosas são observadas. Precisamos ter isso em mente e entender de que o nosso corpo foi feito para a glória e honra do nome do Senhor. Com isso em vista, perceba que sobre nós pesa uma responsabilidade muito grande, visto que entendemos, à luz da Bíblia, que nós somos templo de Deus, ou seja, o lugar onde a glória de Deus se revela. E é intrigante porque nós encontramos esse comparativo feito por Paulo usando uma linguagem que faz menção à antiga aliança, o antigo pacto, onde havia somente um santuário, onde a glória de Deus se manifestava. Mas agora, em Cristo Jesus, cada crente é o lugar onde Deus se revela. E, para tanto, algumas práticas precisam ser observadas. Cuidados, responsabilidades. Vejamos o que a Bíblia pode nos dizer a respeito disso. Primeiro, para concluirmos, deve ser conservado santo o nosso corpo, separado, única e exclusivamente para a glória de Deus. Paulo disse em Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Observe, portanto, de que o nosso corpo, como templo do Espírito, deve ser conservado íntegro, deve ser conservado puro,
deve ser conservado santo, separado. O que é para Deus não pode ser utilizado para outra coisa. O que é usado para a glorificação do nome do Senhor não pode ter utilidade a não ser para a glória de Deus. Porque Deus tem de nós, diz a Bíblia, ciúmes, zelo, cuidado. E o que é de Deus não pode ser utilizado para outra finalidade, a não ser glorificar o nome do Senhor. Foi o próprio salmista que disse no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 e 4, Paulo traz a seguinte recomendação: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, numa versão atualizada, diz o vosso corpo, em santificação e honra. Veja que o nosso corpo precisa ser conservado íntegro, santo, separado, única e exclusivamente para Deus. E ainda o apóstolo Paulo, ao escrever a sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23, assim diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, além do nosso corpo ser consagrado, santificado, separado para Deus, não deve ser, consequentemente, utilizado para outra finalidade, a não ser glorificar o nome do Senhor. Reitero as palavras de Paulo em Romanos 6 e 19, dizendo para nós que antes da conversão a Cristo, o corpo era instrumento do pecado, mas agora em Cristo o nosso corpo é templo, é santuário de Deus. O corpo do crente se tornou um instrumento de Deus e para Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Romanos 6, 19, a parte B, Paulo diz: assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. 1 Coríntios 6 e 13. Paulo diz: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E ele reafirma, lembrando que diz, capítulo 6, versículo 20, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Filipenses 1 e 20, Paulo diz: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora, como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Diante destas verdades, chegamos à seguinte conclusão: glorificamos a Deus no nosso corpo quando empregamos nossas forças, nossos dons, nossos talentos para servirmos ao Senhor e fazermos a sua vontade, e jamais permitindo que o nosso corpo seja instrumento de iniquidade, despertando, seja em si próprio ou em outrem, o desejo pecaminoso. Que possamos guardar a palavra de Deus, entendendo que um dia prestaremos conta diante de Deus quanto àquilo que fazemos por meio do corpo. Finalizando, citando 2 aos Coríntios 5 e 10, quando Paulo assim diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Que Deus nos ajude, que possamos guardar a bendita palavra de Deus em nosso coração. E que nesta hora, por meio desta oração que faremos, possamos reafirmar de que a nossa vida é instrumento de bênção para a glória de Deus. E pedindo de que o Senhor nos ajude até aquele dia em que estaremos com Ele na eternidade e receberemos o devido galardão por termos sido templo do Espírito Santo de Deus. Curve sua cabeça, vamos orar nesse momento. Pai querido, Deus da glória, te louvamos por tua graça, pela tua palavra,
por tudo que o Senhor nos tem ensinado, pelas tuas escrituras, Senhor, pelas tuas palavras maravilhosas registradas neste livro que é a Bíblia. Nos ajuda a colocarmos em prática, nos fortalece contra as astutas ciladas de Satanás, contra os engodos, Senhor, da atualidade, em que pessoas ainda se submetem para agir de forma incoerente, colocando, Senhor, seu corpo à disposição como instrumento de iniquidade. Mas como servos de Deus que somos, nos ajuda a sermos de bênção e que através do nosso corpo também o Teu nome seja glorificado. Permanece abençoando o Teu povo, fortalecendo cada vez mais. É o que nós estamos te pedindo e te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, que alegria poder contar com a sua audiência, com a sua participação. O seu programa Fonte de Fé está concluindo, mas a programação segue sendo de bênção para a sua vida. Mas queremos lhe convidar, claro, para sempre estar conosco, participando deste programa Fonte de Fé. Até o próximo, se Deus assim nos permitir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito, seja sobre cada um de nós agora e para todo sempre. Amém.